fui presa e deportada dos Estados Unidos. E aí eu conto pra vocês, isso mesmo. Dia 10 de abril, às 6h50 da manhã, eu cheguei em Chicago, nos Estados Unidos. Eu estava em conexão, pois eu iria para o Coachella. Peguei as minhas malas e quando eu fui em direção à saída, um guarda me abordou, perguntando se eu tinha algo de ilícito dentro das minhas malas. Obviamente, eu falei que não. Mesmo assim, ele me mandou pra uma sala. E aqui é o momento que eu tô registrando isso. Porque eu até achei engraçado, porque geralmente as pessoas me mandam pra essa revista, na Polícia Federal, enfim. E eu pensei, gente, só pode ser um estereótipo, alguma coisa assim que sempre me escolhe. Enfim, cheguei lá, começou as revistas das minhas malas. E aí foi o primeiro problema, pois eu tava levando a mala do Piva, que é um amigão meu que estava indo viajar comigo pro Coachella. E eu acabei levando as malas dele, uma mala dele, porque na minha passagem havia 2 bagagens. Então eu falei, amigo, deixa que eu levo a sua pra você não precisar pagar. Não deveria ter feito isso. Pois é, mas a gente aprende na prática. O segundo ponto foi que eu estava com este remédio dentro da minha bolsa, que é um remédio que se chama Tramal. É um remédio pra dor, um remédio, como vocês podem ver, completamente usado, só tem mais 4 comprimidos. E ele me falou que esse remédio era ilegal eu transportar. Eu não sabia. Se eu soubesse, jamais estaria dentro da minha bolsa. Enfim. O terceiro ponto foi que eles me deram um termo avisando que iriam inspecionar todo o meu telefone e queriam monitorar tudo. E eu falei que tudo bem, que eu não tinha nada pra esconder, entreguei meu telefone pra eles. Fiquei esperando mais de 5 horas numa sala, junto com várias outras pessoas que também estavam na mesma situação que eu. E por volta de 12h30, eles me chamaram para um interrogatório. Lá, eles alegaram que meu telefone havia indícios que eu era suspeita de trabalhos ilegais nos Estados Unidos e que eu era uma ameaça para o país. Porque ano passado eu tive a intenção de abrir uma empresa junto com um ex-namorado meu nos Estados Unidos, nós passamos um mês lá. E também porque aí tinha mensagens no meu telefone falando com empresas sobre liberação de green card, visto, e por isso o meu acesso estava negado nos Estados Unidos e o meu visto ia ser cancelado. Sim, o meu visto foi cancelado. Eu fiquei completamente nervosa, chorei, pedi pra rever, pra terem sensibilidade, pra entenderem que eu não quero morar nos Estados Unidos e não teve jeito. Até porque se eu quisesse morar nos Estados Unidos eu teria ficado no ano passado, não teria voltado pro Brasil, né? Sem direito nenhum à defesa, advogado, contato com o consulado brasileiro, sem acesso ao meu telefone. Foi simplesmente decidido que eu seria deportada e que o meu visto ia ser cancelado. Após todo o constrangimento verbal, eu fui presa. Sim. Eu fiquei o restante do dia presa em uma cela de 3 metros quadrados, com um banco, um colchonete, um lençol, se é que aquilo se pode chamar de lençol, que era um lençol de plástico, ou um vaso sanitário. Aí eles me deram uma garrafa de água e uma comida daquelas de caixa. Pro dia inteiro. Das 7 da manhã, que é mais ou menos que eu fui abordada, até as 9 da noite, eu fiquei dentro daquela sala. Sem comunicação com ninguém, sem acesso ao meu celular, às minhas coisas, igual uma bandida, largada num frio de 3 graus, e só podendo ficar com uma peça superior e uma peça inferior. E não podia nem usar casaco, nada. Tratada como uma bandida mesmo. Enfim, uma humilhação completa. E como se não bastasse, eu fui na viatura da polícia pro terminal, escoltada por 2 policiais. Eles retendo meu passaporte até entrar no avião. E falaram na frente de todas as pessoas, na frente de todos os brasileiros que ali naquele voo estavam, pro comissário, que ele só poderia me devolver o meu passaporte quando eu chegasse no Brasil, em solo brasileiro. Confesso que até senti um bullying pela companhia aérea. Mas enfim, dos males do dia o menor. Eu nem gosto de fazer esse tipo de vídeo aqui, mas eu cheguei na Polícia Federal no Brasil e pra pedir uma orientação, pra falar com o consulado brasileiro, e eles me falaram, sabe o quê? Não adianta nada. Então, já que pela lei a gente não tem voz e eu me senti completamente desprotegida, vulnerável, com muito medo e agora totalmente traumatizada, eu resolvi compartilhar isso aqui pra que vocês também tomem cuidado ao ir pra esse país e se puderem, nem vão. Além de todo o prejuízo financeiro, o prejuízo emocional, e enfim, muitas pessoas estão sendo deportadas e eu constatei isso na volta quando eu conversei com um funcionário da United e ele mesmo me falou isso. Então agora o meu visto tá cancelado e sinceramente eu nem sei se eu quero voltar pra esse país de novo. E foi isso que aconteceu, gente.